Eu vou finalizar a aula de hoje sobre as dispersões, né, que a gente estava vendo, e aí eu vou mandar os slides completos, tá? Porque ainda faltou um pouco da aula passada. Aí eu vou mandar os slides completos para vocês. E vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida referente à aula passada? Ah, dúvida não, só é foda na hora de reconhecer qual fração molar a gente usa em cada um, mas é com o tempo. Com o É, tempo e exercício. tem que ir praticando, fazendo os exercícios, né? Quanto mais exercícios vocês fizerem, aí vocês vão conseguir assimilar melhor, né? Infelizmente, essa parte, ela é mais, assim, um pouco mais matemática, né? Como o próprio nome diz, é físico-química, então a gente vai começar a ver um pouquinho de física, né? Misturado com química, então é mais essa parte. Hoje eu tô dando aula do meu quarto, aí se vocês escutarem algum barulho, tá? Não liguem, porque tá tendo obra aqui em casa, então eu vim no último cômodo, que é onde eu acho que vem menos barulho, mas aí qualquer coisa, se fizer algum barulho, aí vocês me desculpem. Bom, então Tudo vamos bem. lá, então. Eu vou colocar aqui para vocês verem a apresentação, e aí nós vamos continuar, então. Olha só. Então, aqui foi onde a gente finalizou na aula passada, né? A gente finalizou aqui com esses dois exercícios, né? Esses dois exemplos. Ai, ai. Ué, aí foi. A gente finalizou com esses dois exemplos, né? E, bom, vamos lá então. Aí hoje, o que nós vamos. A gente viu as soluções, né? E aí hoje nós vamos ver como fazer a diluição dessas soluções. Ou seja, quando você tem uma solução concentrada e aí você quer diluir. Então, por exemplo, quando a gente vai no mercado e compra água sanitária, né? Aí geralmente a gente vê o pessoal falando assim: ah, pegar uma colher ou então 2 colheres de sopa e diluir, né, para 2 litros de água, por exemplo. Então, isso é uma diluição, você pegar uma solução mais concentrada e diluir para aplicar, né, em alguma coisa. Então, por exemplo, o pessoal pega a água sanitária, dilui e lava as verduras, ou então para limpar a casa e tudo mais, né? Então, isso é um tipo de diluição que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Então, o que que acontece? A gente tem, então, uma solução concentrada, né, que tem uma determinada concentração, tem um volume, então a gente vai pegar uma determinada quantidade e nós vamos diluir, tá? Ou seja, então nós vamos ter uma concentração inicial, uma concentração final, que é o que a gente quer obter, e a gente vai pegar um volume inicial e vai diluir para aquele volume que a gente quer, um volume final, tá? Então, a gente vai ter a seguinte relação. Olha só, a gente vai ter aqui, então, uma concentração e uma concentração final, que é esse M aqui, né, de molaridade, linha, tá? Então, é como se fosse inicial e final, tá? E aí, nós vamos ter essa relação, então, ó, a concentração, tá, em mol por litro, molaridade, vezes o volume, tá, que é o volume que eu vou pegar, tá, esse volume aqui, a concentração final,
tá? E o volume final, que é o volume que eu quero obter. Então, olha só, vamos fazer aqui um exemplo que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, ó. Então, ó, quer-se preparar uma solução aquosa de NaOH 0,4 mol por litro. Então, essa é a concentração molar, com volume exato de 0,2 litros. Ou seja, ele quer preparar isso aqui. Se ele quer preparar, então essas são informações do quê? Da nossa solução diluída, tá? Então, ele quer preparar. Então, isso daqui é o final, tá? Então, o final, ele quer uma molaridade de 0,4 no volume de 0,2 litros, certo? Aí ele fala, qual o volume de uma solução do mesmo tipo que se deve tomar? Então, ele quer saber o quê? O volume que eu tenho que tomar. Então, ele quer saber aqui, ó, o volume inicial que eu tenho que tomar. Se esta apresenta uma concentração comum de 4 gramas por litro. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Você vai utilizar esta fórmula aqui, que relaciona, então, a diluição, só que sempre vocês têm que estar atentos às unidades, tá? Por quê? Aqui, olha só, ele dá o quê? Uma concentração molar, né? Molaridade. E aqui, olha só, ele dá uma concentração comum de 40 gramas por litro. Dá para calcular direto? Não, por quê? Tem que estar na mesma unidade, tá? Tem que estar no mesmo tipo de concentração. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Pegar essa concentração comum e passar o quê? Para mol por litro, certo? Como que a gente faz isso, então? A gente vai pegar e vai pegar essa concentração e multiplicar pela massa molar do NaOH. Lembra como que a gente faz para calcular a massa molar? Então, vamos lá. Recapitulando. Como que a gente faz para calcular, então? É olhar a fórmula aqui, né? Fórmula molecular e somar, né? Cada um deles, cada elemento aqui, ó. Então, aqui embaixo ele dá os dados, né? Que eu falei para vocês que vocês não são obrigados a saber, ele sempre vai fornecer, tá? Todo o exercício ele vai fornecer. Se ele não fornecer, geralmente ele vai fornecer uma tabela periódica, e aí vocês, esses dados estão tabelados na tabela periódica, ninguém precisa decorar nada, tá? Esses dados estão fornecidos lá. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Na é 23, certo? Então, eu vou somar 23 mais oxigênio, 16, mais 1 do hidrogênio, certo? Isso é igual a quanto? 40. Então, 40 gramas por mol, tá? Então, a gente fez aqui, tá? Esse daqui é o quê? É a massa molar. E aí, o que a gente vai fazer em seguida? Em seguida, então, vamos lá, ó. Se eu tenho uma concentração molar, concentração comum, e eu quero passar ela para mol por litro, o que eu tenho que fazer? Então, a molaridade, ela vai ser igual à concentração comum vezes a massa molar, tá? Então, isso vai dar vezes, não, dividido pela massa molar, tá? Isso aqui vai dar igual a quanto? 40 gramas por litro dividido por 40 gramas por mol, aqui vai ser igual a 1 mol por litro, tá? Então, aqui a gente já calculou a molaridade dessa solução. E aí, olha só, então a gente calculou a molaridade. Então, agora tá tudo certo pra gente o quê? Só aplicar na fórmula, tá?
Então, a gente vai aplicar na fórmula, e aí, então, nós temos todos os dados. Olha só, a concentração inicial, né, em mol por litro, é 1 mol por litro. O volume é o que eu quero saber, quanto que eu vou pegar. A molaridade final eu tenho, que é 0,4 mol por litro, e o volume final eu também tenho, que é 0,2 mols por litro, tá? Então, a gente resolvendo essa continha aqui, vai dar o quê? 0,08 litros ou 80 ml, tá? Então, olha só, aqui fica fácil a gente fazer essa continha, tá? Então, assim, sempre procura olhar primeiro para a conta e ver o que dá para vocês simplificarem, ver o que dá. Então, olha só, a gente tem um 1 aqui. Então, moleza resolver essa conta. É só multiplicar 0,4 vezes 0,2, tá? E aí a gente consegue resolver rapidinho essa conta. Então, é 0,08 litros, tá? Conseguiram, então, entender? Qualquer coisa vocês perguntem lá no chat, que daí faz barulho para mim, e aí eu consigo ver as dúvidas de vocês. Então, olha só, agora, anteriormente, a gente viu o quê? Diluição. Então, sempre vai ser isso para diluição. Partiu de uma solução concentrada, vai obter uma solução diluída, M1V1, M2V2. Então, essa é a formulinha que vocês sempre vão usar. Ficando sempre atento o quê? Às unidades, tá? As unidades de concentração, de volume, tem que ser as mesmas, ok? Então, vamos lá. Agora, é uma mistura de solução, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma solução A, e aí eu quero adicionar uma solução B, tá? Então, por exemplo, eu tenho NaOH, né, uma solução ali básica, e aí eu quero o quê? Colocar um pouco mais, tem uma outra solução, uma solução B. O que vai acontecer? Isso vai resultar numa mistura final, tá? Então, agora eu tenho uma solução inicial, estou somando mais uma outra solução, que vai me resultar numa mistura final. O que acontece? Cada um tem uma concentração, cada becker desse aqui tem uma concentração diferente, tem um determinado volume, e aí vai resultar o quê? Numa concentração final diferente e num volume diferente também, tá? Então, olha só, então levando em conta tudo isso, tá? Que a gente tem algumas continhas matemáticas que a gente está fazendo, tá? Então, aqui, ó. Aqui você vai ter uma concentração, né? Então, você vai ter o quê? Um determinado número de mols aqui dentro. E aqui um outro determinado número de mols. Então, o que você vai fazer? Você vai somar, né? Quando você misturar os dois, você vai somar esse número de mols de A e o número de mols de B, tá? E vai somar o volume de A e o volume de B. Isso vai me resultar o quê? Num número de mols final e num volume final, tá? Então, é isso que ele está propriamente descrevendo aqui nessas equações matemáticas. Então, olha só. O que é, então, a molaridade? Não é o número de mols de A dividido pelo volume? A mesma coisa para o B e a mesma coisa o quê? Para a solução resultante final. E aí, o que ele faz? Ele isola o número de mols, tá? Então, ele deixa a massa molar vezes a concentração molar de A vezes o volume de A, e assim sucessivamente igual, tá? E aí, a gente vai obter o quê? Essa equação final aqui, tá? Essa equação final, geralmente, que o pessoal quer saber é ou o volume final, ou a concentração final, tá? Então, aqui, ó, ele deixou em função da concentração final, e aí ele vai levar em consideração o quê? A concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração em B vezes o volume de C, dividido pelo quê? Pelo volume final. O volume final é a soma da quantidade, né, do volume em A mais o volume em B, tá?
Então, essa aqui é uma fórmula que a gente vai utilizar para resolver esse tipo de problema aqui. Então, teve a mistura de duas soluções diferentes, de concentrações diferentes, a gente tem que fazer o quê? Uma mistura de soluções, tá? E o que acontece aqui? Enquanto aqui a gente estava diluindo as soluções, aqui vai estar acontecendo o quê? Pode estar acontecendo ou uma diluição ou uma concentração. A gente não sabe, então a gente tem que calcular isso, tá? Então, olha só, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Misturam-se duas soluções aquosas de HCl. Uma com 2 litros e molaridade 0,2 mols por litro, ou seja, então a primeira tem essa concentração. E a outra de 4 litros, então olha só, o volume já é diferente, né? O volume já nem é o mesmo. E a molaridade de 4 mol por litro, né? Então, ó, deu tudo diferente. A concentração é diferente, o volume é diferente. E aí ele pergunta, qual a molaridade da solução final? O que você vai fazer primeiro? Você pode somar os volumes já diretamente, né? Então, o volume final. Então, o volume final é o quê? 4 litros, né? Mais 2 litros. Então, de volume final, você já tem o quê? 6 litros. Já calculamos rapidamente. Temos 6 litros como volume final. Então, olha só. Utilizando essa fórmula, a gente já calculou aqui embaixo e já coloca aqui a 6. Opa, é o volume final. E aí, depois, a gente tem que calcular o quê? O número de mols de cada um deles, né? Então, o número de mols, ele é dado o quê? A concentração molar vezes o volume. Então, você tem a concentração molar, aqui, 0,2, vezes o volume A, que é 2 litros, mais a concentração de B, que é 4 mol por litro, vezes 4 litros, tá? Como que a gente resolve isso aqui primeiro? Primeiro produto, depois, por último, a soma, certo? Então, a gente vai fazer primeiro 0,2 vezes 2, vamos ter um resultado final aqui. Daí, depois, a gente vai ter mais 4 vezes 4, vamos ter outro resultado aqui, tá vendo? Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Produto e, por último, a soma, tá? E aí, a gente vai ter essa continha resolvendo, nós temos, então, a concentração final, que é 2,73 mols por litro. Então, o que aconteceu? Olha só, eu tinha uma solução mais concentrada e uma solução que mais diluída. Então, não tem como a gente falar assim, ah, essa solução ela vai ficar mais concentrada, mais diluída. A gente tem o quê? Que sempre calcular, tá? Esse tipo de exercício não dá para resolver assim, querendo adivinhar o que vai acontecer, tá? Então, assim, é sempre com os cálculos a gente vai conseguir descobrir. Até aqui, beleza? Sim. Certo? Então, olha só. Aqui, que ele fala, a gente terminou de resolver esse, e aí a gente tem mais uma coisinha. A gente tinha esse resultado aqui final, né, de 2,73 mols por litro, e aí ele fala assim, tá, eu tenho isso, mas e se eu colocar mais água, o que que vai acontecer? Então aí, ó, olha só, ele fala assim, ó, idem ao anterior, acrescido de uma diluição de solução até o volume total de 10 litros, tá? Então, olha só, a gente tinha 6 litros, e agora ele quer um volume final de 10. Então, se a gente tinha 6, só que agora ele quer 10, então, qual o tanto que a gente acrescentou de água? 4 litros. O que que vai mudar? O que que vai mudar? Só a quantidade de água. Então, é só o volume que vai estar sendo alterado. O número de mols aqui em cima, ele não vai se alterar. Ele vai continuar o mesmo do anterior, tá? O que que vai mudar? Só o volume final, tá certo? Então, o que a gente
poderia fazer igual ele fez aqui, ó, 2 mais 4 mais 4, ou já pegar direto esse volume final, que é 10, e dividir por 10, tá? Então, assim, mais diretamente, seria o quê? O número de mols, que é do exercício anterior, que é 16,4, né? Depois de já ter resolvido esse, fica muito mais fácil de fazer o outro. 16,4, e aí, ao invés de dividir por 6, que era o volume anterior, a gente divide pelo volume final, que ele quer agora, o total, que é 10. Então, vai ser 1,64 mols por litro. Então, o que acontece? Então, a gente pode ter a mistura de duas soluções e depois mais uma diluição, tá? Então, isso pode acontecer. Ou pode acontecer dele fazer o que antes? Eu quero uma concentração tal, uma concentração tal, ou seja, diluir antes e depois misturar no final, tá? Então, ele pode fazer dos dois jeitos. Ele pode diluir antes e misturar depois, ou misturar e depois diluir, tá? Então, a gente tem esses dois casos. Tranquilo? Então, olha só, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ô, Laís, Oh, esses exercícios tudo que você tá pegando aí é da apostila? da apostila. O que eu tô pegando são os exemplos, né? De lá. Os exemplos, esses já estão todos escritos lá. Uhum. Os exercícios, tem exercícios resolvidos também, e aí tem os exercícios para treino, que né, que são os que caem referente a esse assunto no vestibular. E é tudo lá da apostila. Tá? Bom, olha só. Então, a gente viu até agora como diluir, né? Diluir uma solução, misturar duas soluções iguais. Então, por exemplo, se eu estiver misturando base, base, ácido, ácido, sal e sal. E agora, quando eu vou misturar o quê? Soluções diferentes. O que acontece? Quando você mistura soluções diferentes, a gente tem o que a gente fala de titulação, tá? Uma coisa que é importante, que cai muito no vestibular, são os equipamentos, não equipamentos, esqueci, gente, me fugiu o nome agora. As vidrarias, tá? As vidrarias e aparelhagem que você utiliza numa titulação. Ah, mas eu preciso saber disso. Olha, sempre cai, tá? Sempre cai. Então, olha só, o que a gente vai usar? Uma bureta, esse daqui é uma bureta, tá? O nome dessa vidraria aqui. Então, vocês podem anotar que é uma bureta. Na apostila tem falando, tá, também os nomes, mas é importante vocês saberem isso, tá? Aqui dentro, então, aqui em cima, na bureta, é onde vai ir a solução que é de concentração conhecida. Aqui dentro, a gente vai ter o quê? Uma solução de concentração conhecida, tá? E aqui vai ser o nosso titulante. Então, aqui é o titulante, que vai estar, a gente vai saber aqui qual o volume que a gente vai usar, porque esses risquinhos aqui, ó, são de volume. Então, a gente vai saber o volume que a gente vai usar e a gente já sabe a concentração. Então, esse daqui é sempre conhecido. Já aqui embaixo, a gente tem o Erlenmeyer. O Erlenmeyer, a gente vai ter o quê? A solução desconhecida, tá? Aqui a gente não sabe qual a concentração e a gente quer descobrir, ok? Então, aqui é o que a gente quer descobrir. O volume que vai estar aqui dentro, ele é conhecido. Porque quem vai determinar isso é a pessoa que vai estar fazendo, tá? Então, aqui eu posso ter 20 ml, 50 ml, 100 ml. É a pessoa que vai escolher quanto que ela vai colocar ali, tá? O Ô, Laís, 3, que é qual é o nome do aqui... 2 mesmo? Oi. É Erlenmeyer. Tá escrito aqui do lado, ó.
Erlenmeyer, que é uma solução desconhecida que a gente vai colocar aqui dentro, tá? E aí, o 3 é o quê? É um suporte universal, tá? Que é um suporte universal para onde a gente vai colocar o quê? As garrinhas para ficarem segurando a bureta, ok? Então, essa aqui é a montagem experimental, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, porque às vezes pode cair alguma coisa, né, no vestibular, tanto perguntando os nomes, quanto também eles falando, por exemplo, numa bureta eu tenho tanto. Então, você já sabe que na bureta vem o quê? A solução conhecida. No Erlenmeyer tem tanto. No Erlenmeyer é sempre o que eu quero descobrir, tá? Então, é importante a gente saber, ter em mente como que é a montagem, tá, experimental. Daí, vamos lá. Então, aqui é o que eu quero descobrir, a concentração, olha só, aqui do lado é o que eu quero descobrir. O volume daqui eu vou saber, que é o quanto que eu quero colocar, quanto, né, que o experimentador vai colocar. A concentração da bureta é conhecida e o volume você também vai conhecer, porque a partir do momento que você começa a gotejar aqui, vai descer esse volume. Quando a reação ocorrer, como que a gente sabe, Laís, que a reação ocorreu? Quando a solução mudar de cor. Porque aqui dentro do Erlenmeyer, a gente vai adicionar o quê? Um indicador. Esse indicador, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a coloração, tá, dessa solução. E aí, quando essa coloração da solução, ela muda, a gente vai saber que a reação se processou. E aí, a gente para de gotejar, tá, a solução que está aqui dentro do Erlenmeyer, da bureta, para dentro do Erlenmeyer. E aí, a gente lê quanto que foi gasto na bureta. Então, a gente vai saber o quê? O volume que foi utilizado. E aí, a gente vai ter o quê? Só a concentração para descobrir, porque o restante a gente já sabe, tá? E uma coisa importante, então, do indicador é que a gente tem de vários tipos, né? Os indicadores, tanto sintéticos quanto naturais, né? E aí, ele é importante o quê? Ele vai indicar, então, esse momento que a reação aconteceu, tá? Então, a gente vai ter o quê? Uma reação que vai ser de uma substância A com uma substância B, tá? E aí vai o quê? Vai gerar um produto. Quando esse produto, né, ele é obtido, a gente tem essa mudança na coloração, tá? Então, a gente vai usar um indicador. Então, vamos lá, olha só. Então, a gente tem aquela reação, né, acontecendo. Então, a gente tem a reação, né, a gente tem o reagente A e o reagente B. E aqui a gente tem o quê, então? Uma determinada concentração de A e uma determinada concentração de B. Aí, a gente fala o quê? Que a gente tem uma quantidade, né, uma determinada quantidade do número de mols de A e um número de mols de B, tá? Então, a gente isolando de novo, né, o número de mols, utilizando a concentração, né, a gente tem que a concentração molar de A vezes o volume de A e a concentração, né, molar de B vezes o volume de B, isso aqui, a gente vai ter o quê? A fórmula da titulação, tá? Que é muito parecido o quê? Com o que a gente estava vendo anteriormente, né? Tá vendo aqui? É muito parecido com a diluição, tá? Só que aqui a gente só tá diluindo, lá a gente está trabalhando com concentrações e produtos diferentes, tá? E a gente tem que levar em consideração que o valor, o número estequiométrico da reação. Geralmente, se cair, né, no vestibular, ele vai dar a reação para vocês, tá? Vocês não precisam decorar a reação em si, ele vai fornecer a reação. Mas é importante a gente ver o quê?
os números estequiométricos. O que seriam esses números, né, estequiométricos? Seria o valor que vem antes da molécula. Então, por exemplo, olha só, vamos ver um exemplo. Eu tenho NaOH, e aí eu estou titulando ele com HCl. Esse é um tipo de reação. O que vai acontecer? Ele vai gerar o quê? NaCl mais água. Vai gerar NaCl mais água. Ok? Então, o que vai acontecer? A gente tem que observar, olha só, quando não aparece nenhum número na frente, quer dizer que é 1, tá? Então, aqui é 1 para 1. Mas, em outras reações, você pode ter, por exemplo, um 2 aqui, ou um 3. Então, isso é importante a gente observar, tá? Na hora de fazer o cálculo da concentração, tá? Então, olha só, isso daqui é uma reação típica de neutralização, né? Que o pessoal faz muito no laboratório. E, na hora de calcular, como é 1 para 1, então a gente nem precisa colocar aqui na frente, tá? Então, a gente sempre vai ter essa fórmula da titulação. Olha só aqui a reação que eu escrevi lá, é a mesma que... Então, assim, gente, essa é a mais utilizada, é a que mais cai no vestibular, é essa reação aqui, tá? Essa reação de neutralização. Então, assim, se for para cair alguma reação, quase certeza que vai ser essa aqui, HCl e NaOH, tá? Então, vamos lá, ó. Uma solução, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Uma solução de HCl foi titulada com uma solução de NaOH 1 mol por litro. Então, se ele já fala que uma solução de HCl foi titulada, onde que tá esse HCl? Ele tá no Erlenmeyer, tá? E aí, se ele fala que foi titulada com uma solução de NaOH, o NaOH está na bureta. E ele dá a concentração conhecida, ó, que está na bureta, 1 mol por litro, certo? E aí ele fala, em Erlenmeyer foi colocado o volume de 10 ml. Então, ele já está falando o volume que é da primeira solução. Então, HCl eu tenho uma quantidade de 10 ml. E o volume utilizado de titulante foi de 20 ml. Então, quanto que eu usei da bureta? 20 ml. Qual a molaridade do ácido? Então, ele quer saber qual a concentração do ácido ali. Então, primeiramente, ele fala que nós devemos equacionar a reação, tá? Então, essa reação aqui, depois a gente vai ver também, um pouquinho mais para frente, né, como fazer esses tipos de reações. Mas, basicamente, a gente tem que, né, pegar quais são os reagentes, que é o quê? HCl mais NaOH, e aí a gente vai dar o quê? O produto final, tá? Então, olhando aqui, a gente vai ter NaCl, que é o cloreto de sódio, mais água, tá? E aí, como que a gente vai utilizar a gente vai utilizar a fórmula da titulação, tá? Que é o quê? A molaridade de A vezes o volume de A vai ser igual à molaridade de B vezes o volume de B, tá? Por quê? O que acontece? Por que a gente fala que vai ser igual? Porque é uma reação em equilíbrio, tá? Ele vai estar o quê? Neutralizado. Então, quando a gente fala que é uma reação em equilíbrio e vai estar neutralizado, quer dizer que o número de mols de A, né, se igualou ao número de mols de B. Então, eles estão o quê? Equivalentes, eles estão iguais, por isso que a gente tem esse sinal de igual aqui, certo? E aí, então, olha só, a gente tem a molaridade do ácido, que é o que a gente quer descobrir, o volume que foi colocado, né, que foi 10 ml, ele fala aqui que foi 10 ml, que tinha no Erlenmeyer, é igual a concentração de 1 mol por litro, que era do titulante, né, vezes o quanto que foi utilizado na bureta. Ó, o volume utilizado de titulante foi de 20 ml. Então, 20 ml aqui.
E aí a gente isolando e resolvendo, né? Ó, muito simples fazer essa continha, né? Só a gente olhar. Era bom se no vestibular caísse umas contas assim também, né? Bem fáceis de resolver. Então, 1 vezes 20 dividido por 10, a gente faria essa continha rapidamente. 2 mols por litro, tá? E aí, então, a gente tem a concentração final do ácido. Tá vendo que esse tipo de conta, ela não é difícil de fazer, tá vendo? Olha só, a gente consegue resolver rapidamente. O problema maior é você interpretar o quê? Esse problema. É você saber onde que está o titulante, quem que é o titulante, quem que é o titulado. É você pegar esses dados do problema e conseguir montar. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer isso? Só fazendo exercício, tá? Então, aqui nessa parte de fisicoquímica, o que vai fazer a gente gravar esse tipo de exercício é só fazendo, tá? Então, falo para vocês mais uma vez, façam os exercícios, tirem as dúvidas, tá? Porque assim, quando chegar no vestibular, vocês não vão precisar nem se preocupar com essa parte, porque já vai estar gravado na cabeça de vocês, porque vocês fizeram bastante exercício, tá? Porque esses exercícios são mais o quê? Problemas de interpretação. A partir do momento que vocês conseguirem interpretar, vocês conseguem fazer tranquilamente, tá? Então, vamos lá, ó. No exemplo 19, o item anterior, só que ao invés de utilizar o HCl, a gente vai utilizar o quê? O ácido sulfúrico, tá? Que é esse daqui, ó, ácido H2SO4. Qual que é o problema maior aqui? Olha só. É equacionar, tá? A reação. Por quê? Agora a gente vai ter H2SO4, só que a hora que a gente for balancear, olha só, a gente tem um 2 aqui. Por quê? A gente vai ver mais para frente como balancear, como equacionar tudinho, tá? Algumas aulas mais para frente a gente vai ver isso. E o que que acontece? Lembra que a gente tem que levar em consideração o valor estequiométrico? E olha, é sempre trocado. Então, aqui, ó, se eu tenho. Aqui é como se fosse um B, né? O 2 é no lugar do B. Tá vendo que ele troca? Ele vem na frente o quê? Do ácido sulfúrico, olha só. Então, ele troca, ó. Aqui vem o valor do A e aqui o B vem aqui na frente, olha. Então, a gente sempre vai trocar, tá? Então, olha só, a gente vai pegar esse 2 e vai colocar aqui na frente, tá? Então, a gente sempre vai trocar. E aí, a gente consegue calcular. Só que agora, levando em consideração esse 2 que tá aqui na frente. Então, é 2 vezes a molaridade de A, que é o que eu quero descobrir, vezes 10, que é o valor que ele já tinha me dado anterior, e 1 vezes 20. Então, o que que vai acontecer? Agora a molaridade mudou, ó. Como eu tenho esse 2, né? Então, o resultado final dá o quê? 1 mol por litro, tá? Então, só de você mudar o quê? Mudar o ácido, né? Tá vendo? Olha só. Ele já caiu pela metade, tá? Por quê? Porque é um ácido diferente, tá? Esse daqui é um ácido diprótico. Então, ele já vai mudar o quê? Toda a característica. Então, esse número estequiométrico, ele é muito importante, tá? Então, a gente sempre tem que levar ele em consideração, certo? Alguma dúvida até aqui? Vocês conseguiram entender a situação? Ó, aqui a gente encerra a nossa parte de soluções, tá? Soluções, dispersões, os tipos de soluções, né, de concentrações que a gente viu tudinho na aula passada, a gente encerra aqui. Mas nós vamos continuar utilizando, tá? Daqui até o final do curso, sempre vou voltar nesse tipo de concentração. Então, isso é muito importante vocês saberem. Professora, o que vai cair no simulado de amanhã de Química? Olha, vai cair até toda essa parte aqui.
tudo que a gente viu desde o começo, não sei se vocês se recordam, que eu passei, lembra? Diluição, toda essa parte de concentração, tá? Até aqui. E aí, toda a parte que a gente viu também substância homogênea, heterogênea, curvas de precipitação, o que a gente viu na primeira aula também, tá? De mudança de estado físico. Então, assim, tudo que a gente viu até agora, tá? Então, se vocês pegarem o cronograma, acho que tá até a aula 3, se eu não me engano, 3 ou 4. E aí tem tudo que a gente viu até agora, acho que até a aula 4, tá? Que aí tem tudo certinho. Aí, agora, no cronograma, se a gente pegar o cronograma, era para a gente já entrar em termodinâmica, tá? Já ia começar a termodinâmica. Mas, eu vou primeiro passar gases ideais, né? Gás ideal, vamos ver a parte de gases primeiro, eu vou até alterar o cronograma depois, vou mudar essa aula, porque se a gente vê gases antes, vai ajudar depois na termodinâmica. Porque aí eu já botei explicado pressão, volume, temperatura, e aí vai ajudar muito mais. Senão, eu teria que passar toda essa parte primeiro de pressão, volume e temperatura, e depois, na hora que chegasse em gases, eu ia ter que repetir tudo de novo, tá? Então, por isso que eu mudei essa aula. Porque daí eu já explico aqui em gases, depois a gente já entra em termodinâmica, e aí fica mais fácil de entender, tá? Então, até aqui alguma dúvida, pessoal, de consideração? Ô, Laís, eu fiquei em dúvida no final do segundo exercício, quando você passou o 2 na frente. Então, olha só, vamos voltar. Aqui, olha só, no 1, a gente tem o HCl, tá? Que ele é um ácido que a gente chama de monoprótico. E aqui a gente tem um diprótico, então ele tem esse 2. Quando a gente for fazer a equação e balancear tudo, a gente tem esse 2 aqui na frente, certo? Então, o que que acontece? Quando a gente vai fazer a equação aqui, a gente tem que ver, olha só, é como se aqui tivesse 1 e fosse A, e aqui esse 2 fosse o B, tá? Então, aqui você tem A e aqui você tem B. Mesma coisa aqui, ó, que eu coloco A, B, B, é como se fosse isso, ó. Aqui, então, é como se fosse 1 e aqui 1. Então, por isso que na conta anterior, né, no 18, a gente não coloca nada na frente, porque é 1 e é 1. Agora, aqui, eu tenho 1, mas aqui eu tenho 2. E isso, quando esses valores são diferentes, né, diferentes de 1, nesse caso, a gente tem que levar isso em consideração. Só que o que que acontece? Aqui, ao invés de ficar o 2 na frente, aqui, ó, o 2 fica na frente da concentração de B e do volume de B, ele inverte, tá? Então, ele é sempre o contrário, olha só aqui na fórmula, aqui do lado. Então, aqui, ó, eu tenho a concentração de A vezes o volume de A. Só que, aqui, ao invés de eu colocar A, vem o quê? Vem o número estequiométrico de B, tá? Por que que acontece isso? Porque quando a gente vai fazer a relação matemática, é que agora não tem como eu demonstrar para vocês. Por isso que é ruim, um pouco ruim a falta de lousa e tudo mais, porque faz falta para esse entendimento. O que que acontece? Na hora que a gente faz algumas relações matemáticas, esse valor, né, esse número aqui de B, né, que é o 2, ele vem o quê? Aqui para frente, ó, do A. Então, ele troca, tá? Esses números, eles invertem. Então, a gente sempre tem que usar o que é o contrário. Tá? Então, olha só. O B vai vir na frente o quê? Da concentração A e do volume A.
E o A vai vir na frente da concentração B e do volume de B, tá? Então, a gente sempre vai inverter. Então, por isso que o 2, ele tá aqui em B, ó. Só que ele vem aqui na frente da concentração A e do volume A, tá? Entendi. Certo? Então, sempre inverter. Lembrar de inverter aí na hora de colocar o coeficiente estequiométrico. Certo? Sim. Bom. Então, tudo certo até aqui? Sim. Beleza, ó. Então, hoje nós vamos começar. Não vai dar para ver tudo de gases, porque tem muita coisa, tá? Então, a gente vai utilizar um pouquinho dessa aula, e aí a aula que vem a gente consegue finalizar. Mas agora eu vou introduzir um pouquinho, né, para vocês, que a aula já tá quase acabando. Então, vou começar a falar de gases, tá? Mas ainda essa parte não vai cair no simulado de amanhã, não cai, tá? Então, essa parte de gases pode ficar tranquilo que não cai. Vai cair só no próximo, tá? Que daí a gente já vai ter visto toda a matéria. Mas o que acontece, pessoal? A parte de gases. Então, até agora a gente estava vendo o quê? Soluções, né? Então, a gente viu soluções, viu concentração, tudo mais. Agora, a gente vai ver a parte de gases. O que acontece? Né? Gases, o pessoal começou a estudar, né? Muito antes. Por quê? Gases era difícil, porque é uma coisa que a gente não vê, né? Então, é difícil. Então, a gente fica, nossa, mas e agora? O que eu vou utilizar para conseguir medir? Para conseguir, né? O que será que vai descrever o comportamento, né? Então, os gases, eles sempre intrigaram muito os cientistas. Então, foi uma das primeiras coisas que começou a ser estudado, assim. Então, teve diversas teorias, tá? E eu vou apresentar algumas teorias das quais a gente vai estudar e as quais são aceitas hoje, tá? Mas como que a gente faz, Laís, para ver, né, tipo assim, para ver o comportamento, para descrever o comportamento de um gás, né? Então, as variáveis que a gente mais utiliza para isso é a pressão, né? Então, geralmente, quando alguém fala de um gás, a gente fala assim, ah, estava numa pressão tal. A pressão do gás, a gente sempre vai utilizar, né? Então, o gás, ele é da unidade, né? Do gás, ele é sempre o quê? Sempre relacionado a uma pressão. Então, a gente tem o quê? Por exemplo, 20 APM, né? 20 atmosfera, ou então 20 bar. Então, isso vai depender o quê? Do sistema, né, internacional de medidas, né? Então, a gente tem várias unidades de pressão, certo? O volume, porque o gás, ele vai ocupar o quê? Um determinado volume que você limitar. Então, por exemplo, logicamente, ele ocupa toda, né, a nossa atmosfera ali, cheio o quê? De gases. Mas se você quiser pegar um determinado, né, frasco, um determinado sistema que a gente chama, e colocar uma quantidade de gases ali dentro, ele vai ficar o quê? Delimitado, né, por aquele sistema, ou seja, ele vai ficar determinado em um volume. Então, uma caixa, um quarto, uma sala, vai ter uma quantidade de gás específico ali dentro. E a temperatura, tá? A temperatura, ela também vai descrever o comportamento do gás. Ou seja, a gente vai observar, né, que conforme a gente aumenta a temperatura, o que acontece com as moléculas? Elas adquirem o quê? Uma maior energia, tá? Uma maior energia cinética. Então, a gente vai o quê? Também mudar o comportamento dessa molécula, desse gás, tá? E quando a gente fala de gás ideal, é que a gente está o quê? Está desprezando qualquer interação entre o gás, tá? Então, o gás, gente, a gente pode imaginar que é o quê? São moléculas independentes, que elas estão bem separadas, e que quando a gente chega no gás ideal, elas não interagem umas com as outras, tá? Então, elas não vão estar interagindo. Então, isso a gente despreza, essa interação,
por enquanto, né? Quem for aí estudar engenharia ou for estudar química, vai depois calcular, né, com essas interações. Mas aqui a gente só vai saber do gás ideal, tá? Então, primeiro, olha só, a pressão, tá? O que é a pressão? A pressão nada mais é do que uma força aplicada sobre uma área. Então, por exemplo, se alguém pegar o seu braço e apertar, né, você vai o quê? Você vai sentir uma pressão, certo? Por quê? Alguém está aplicando uma força no seu braço. Então, seu braço é a área, alguém está aplicando uma força, você está sentindo o quê? Uma pressão. Então, a pressão nada mais é do que isso, tá? E aí, como que a gente vai equacionar isso? Então, no sistema internacional, né, como que fala? A unidade, né, é em Pascal, tá? É em Pascal. E aí, a força é o quê? Dada em Newton, né, no sistema internacional, e dividido o quê? Por metro quadrado, que seria uma área, tá? Então, para equacionar, se alguém falar assim, calcule a pressão, vocês vão ver isso em física também, tá? Não se preocupem. Então, se alguém falar, calcule a pressão que uma determinada força fez sobre uma área X. Então, é só dividir a força pela área e vocês vão ter a pressão. Vocês vão ver isso aqui também em física e vocês vão utilizar bastante, tá? Então, essa é a definição de pressão, tá? E o volume? Qual que é a definição de volume? O volume, ele é um gás, né? Então, para definição, a gente tem um gás que ocupa todo o recipiente que o contém. Então, o volume é definido como isso. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, eu tenho uma quantidade de gás aqui nesse balãozinho, né? E aí, ele tá fechado, esse registro. Quando eu abro esse registro, o que acontece com o gás que está aqui dentro? Ele expande e ocupa toda a outra área. Então, o gás, ele sempre vai ocupar o volume que é dado para ele. Então, se eu delimitei, ele vai ficar aqui. Se eu abrir, ele vai expandir, tá? E ele vai ocupar todo o espaço, tá? Então, o gás, ele vai ocupar todo o volume possível, tá? E a temperatura? Olha só, o que acontece, então, com a temperatura? A temperatura, ela está relacionada com o estado de agitação dessas partículas. Se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer, então, com a energia cinética dessas partículas, tá? Dessas moléculas? Elas vão aumentar. Conforme isso acontece, o que acontece com elas? Elas vão o quê? Tem uma maior energia cinética, ou seja, elas vão se agitar mais. Se eu diminuo a temperatura, o que acontece? Essa velocidade, essa energia cinética, ela é o quê? Diminuída. E aí essas partículas, né, essas moléculas, elas vão ficar o quê? Vão ficar mais calmas, vamos dizer assim. Elas não vão se agitar tanto, tá? Então, ou seja, a partir daí a gente consegue ver que quanto maior a temperatura, maior a velocidade das moléculas. E quanto menor a temperatura, menor a velocidade das moléculas, tá? Então, a gente consegue também essa definição de temperatura para os gases, tá? E as moléculas. Então, eu vou falar um pouquinho, né, da relação de pressão e volume. O que acontece, então, quando eu tenho uma relação de pressão e volume, mas eu vou deixar fixa o quê? A temperatura. Então, olha só, a gente sempre vai trabalhar com a pressão, volume e temperatura. Mas a gente sempre vai deixar um deles fixo. Mas por quê? Porque se a gente trabalhar com as 3 variáveis, a gente não consegue ter um controle do sistema, tá? Então, a gente sempre vai deixar o quê? Alguma dessas 3 variáveis fixas e vamos trabalhar com outras 2, variando outras 2, tá? Então, a primeira é o quê? Eu vou trabalhar com a pressão e o volume
mas eu vou deixar o quê? A temperatura constante, tá? Então, quando vocês olharem transformação isotérmica, lembra desse isotérmica, olha só, para vocês conseguirem memorizar, tem um T aqui. Então, esse T, ele é de temperatura. Então, quer dizer que a temperatura, ela está constante. Então, falou em temperatura constante, quem que está variando? Pressão e volume. E a temperatura, ela está constante, tá? Então, olha só. Bom, alguns cientistas, né, isso na década 18, se eu não me engano, eles começaram a estudar e observar o que que acontecia, né, quando eles faziam alguns experimentos. Então, primeiro foi o Robert Boyle e o Marriott, né, eles começaram a fazer alguns experimentos. E aí, o que que eles observaram? Que se eu manter a temperatura constante e eu tiver o volume ocupado por um gás, é inversamente proporcional à sua pressão. Ah, mas como que ele descobriu isso? O que que isso quer dizer? Não entendi nada. Olha só, vamos ver esse experimento que foi o que eles fizeram. Então, olha só, eles pegaram aqui, né, eu nem sei o nome desse equipamento aqui, eu não me recordo, mas enfim, eles pegaram esse recipiente, né? E aqui dentro, olha só, eles colocaram um gás, aqui dentro, então, em vermelho é gás, e eles colocaram o quê? Mercúrio. Colocaram mercúrio aqui, tá? E aí, depois, então, a gente tem, ó, inicial, a gente tem aqui 15, né? O volume aqui é 15, a gente tem uma quantidade de gás aqui, né? E aí, isso daqui era a condição inicial. O que que eles fizeram? Então, se eu estou trabalhando com pressão e volume, o que que eles mudaram? Eles mudaram o quê? O volume. Então, eles colocaram o quê? Ó, mercúrio, eles adicionaram mercúrio. Eles colocaram mais mercúrio, então eles estão o quê? Aumentando o volume de mercúrio. Então, o que que eles observaram? Que conforme você aumenta o volume de mercúrio, o que aconteceu com a pressão que estava aqui dentro? Ela diminuiu, tá? Então, se eu aumento o volume, a pressão diminui, o que acontece? Então, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, o que que acontece? Se eu aumento essa pressão, o que acontece? O volume vai diminuir. Mas se eu aumento o volume, a minha pressão vai diminuir. Entendeu? Então, é sempre um contrário do outro, tá? Então, olha só. O que que acontece? Então, vamos sempre pensar assim. Se eu dobro a pressão, o que acontece com o volume? Ele vai cair pela metade, porque é sempre inversamente proporcional, tá? Então, eu dobrei o volume, o que acontece com a pressão? Ela cai pela metade. E se eu dobro a pressão, o volume cai pela metade, tá? E se eu triplicar a pressão? Se eu triplicar a pressão, o volume cai o quê? 1/3 do valor da pressão, do valor original, tá? Então, se eu multiplico a pressão por 3, o volume é dividido por 3, e assim sucessivamente. Então, se eu multiplico a pressão por 4, o volume é dividido por 4, tá? Então, olha só aqui do lado. Se eu diminuir a pressão a 1/4 do valor original, ou seja, eu estou pegando a pressão e dividindo por 4, o volume é multiplicado por 4, tá? Então, olha só, o que a gente tem que observar é, a gente está trabalhando sempre com pressão e volume. E com esse experimento aqui, eles observaram isso, que se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, tá? Eles mediram isso. E se eu aumento a pressão aqui, tá?
Então, aumentei a pressão, o volume diminui. Então, é um inversamente proporcional ao outro, tá? E o que acontece com a temperatura? Tá constante. Ninguém mexe na temperatura, ela tá ali, tá? E a gente vai trabalhar só com pressão e volume. Então, o que vocês têm que observar, então, é que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, se eu multipliquei a pressão, o volume está diminuindo. O quê? Na mesma proporção, tá? Na mesma proporção. Então, o que que acontece? Olha só, vamos observar aqui. Então, a gente tem a lei de Boyle. E a lei de Boyle, ela vai dizer justamente isso pra gente. Então, olha só o que a lei diz pra gente. Então, aqui, ó, eu tenho um volume de 8 litros, né? Que é esse espaço aqui que a gente tem. Então, é um volume de 8 litros. E ele tá o quê? Olha só, numa pressão de 1 atm. Aí eu vou lá e faço o quê? Eu diminuo esse volume pela metade. Então, olha só, eu tô diminuindo esse volume pela metade. Então, de 8 foi para 4. O que aconteceu com a pressão? Ela dobra, tá? Certo? Aumentou. Então, a pressão dobra. Então, olha só, eu tô diminuindo o volume pela metade. Então, se eu diminuo o volume, eu aumento o quê? A pressão, tá? Então, aqui, ó, 8 dividir por 2, multiplico o quê? A pressão por 2, certo? Então, a gente vai ter o quê? Essa relação aqui, ó. P1V1 é igual a P2V2, ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual, né? Proporcional à pressão final vezes o volume final, tá? Então, a gente consegue o quê? Utilizando essa relação, calcular, tá? Então, a gente consegue sempre calcular. Então, por exemplo, ó, aqui, eu tenho uma pressão inicial de 1 atm, 1 atm, e um volume inicial de 8 litros. Então, coloquei aqui, 8 litros também. Qual que vai ser, então, a pressão final quando eu diminuir o meu volume para 4 litros? Então, a gente consegue o quê? Calcular, tá? Logicamente que aqui, ó, nesse esquema, ele é muito didático, né? Ele é bem didático, a gente consegue ver isso, mas às vezes não fica tão claro quando a gente vê num exercício. Mas utilizando essa relação aqui, vocês conseguem calcular, tá? Vocês sempre vão conseguir calcular isso. Então, olha só, aqui, continuando esse exemplo, o que que vai acontecer? Aqui, ó, tá vendo que ele tá colocando algumas coisinhas aqui em cima? Então, conforme ele vai colocando peso, o que que ele tá fazendo? Ele tá diminuindo o volume, porque ele tá aumentando essa pressão aqui em cima. Então, essa pressão faz com que o quê? Eu consiga abaixar mais, diminuir o volume, tá? Então, ele tá colocando pezinho aqui em cima. Então, o que ele tá fazendo? De 4 litros, ele diminuiu o quê? Para 2 litros. Então, o que que aconteceu aqui? De novo, olha só. Ele, de 4, foi para 2. O que aconteceu? Ele diminuiu pela metade. O que aconteceu com a pressão? Professora, Oi. tudo isso em gases, né? Você está falando litros, mas se trata dos gases e não de água, por exemplo. São gases, mas olha só, agora, quando eu falo o volume em litros, eu falo litros, mas é por causa do quê? Por causa do volume, tá? Do volume do recipiente, certo? Esse volume é o que está delimitando dos gases não ficarem todos espalhados. Ele é o que delimita, certo? Então, eu controlo esse volume, tá? Então, quando eu falo de volume, é sempre voltado para gases, tá? Mas a gente sempre tem que ter em mente que o volume é o que está delimitando desses gases não ficarem todos espalhados por aí, tá? É onde eu consigo controlar ele ali dentro. Conseguiu entender? Sim. Tá?
Então, aqui, olha só. Então, eu tinha um volume, olha só, um volume de 4 litros. Aqui dentro só tem gases, tá? Só tem gases aqui dentro do primeiro, do segundo, só gases, tá? Então, agora a gente só trabalha com gases. E aí, ele diminuiu de novo, olha só, de 4 ele foi para 2. Então, ele diminuiu pela metade de novo. Então, se ele dividiu por 2, o que acontece com a pressão? Você multiplica por 2. Então, ó, não era 2 aqui? Eu vou multiplicar por 2, vai dar 4, tá? Então, é sempre proporcional. Então, ó, enquanto eu diminuo 1, estou diminuindo o volume. O que está acontecendo com a pressão? Está aumentando, tá? E aqui, de novo, olha só. Ele pegou e fez o quê? Diminuiu de novo o volume, ou seja, dividiu por 2. O que aconteceu com essa pressão? Multiplicou por 2. Então, era 4, multiplicou por 2, foi para 8. E assim sucessivamente, você consegue ir fazendo isso, tá? Então, aqui, só para a gente ver que a pressão, ela é inversamente proporcional ao volume, tá? E aí, a gente tem essa relação, né, que a gente consegue calcular, né? Ao invés de ficar fazendo assim, ó, de cabeça, multiplicando, a gente usa essa relação aqui que vai ajudar a gente, né? E aí a gente tem o quê? Uma representação da lei de Boole, graficamente, tá? Então, olha só, eu vou parar aqui, tá? Porque depois tem um exemplo que eu quero fazer com vocês, então depois eu vou recapitular de novo essa parte de gases da lei de Boole na aula que vem. Vou explicar a representação gráfica e aí a gente vai fazer 2 exercícios, tá? Então, a partir de hoje a gente já começa essa parte de gases, tá? Vocês vão ver que é o quê? Bem tranquilo, tá, gente? É bem tranquilo. Essa parte de gases eu acho que ela é mais tranquila, tá? Então, é sempre mais observar mesmo, ok? Entender essas leis e o que, que acontece quando a gente vai trabalhar com pressão, volume e temperatura, tá? Certo? Alguma dúvida? Não. Bom, então é isso da aula de hoje, tá? E aí eu vou mandar para vocês o material, eu vou deixar para o Gui colocar lá no grupo, porque eu tô sem acesso, e aí ele manda para vocês, tá? Muito obrigada, e qualquer dúvida é só vocês me perguntarem, beleza? Beleza. Obrigada pela aula. Imagina. Tchau, tchau, até mais. Até.